Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, que seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite, e assim seja. 3 imperativos. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas 11:9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram anunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro circular em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O caminho jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se aproximam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o brilho da boa vontade, é muito difícil transformar-se dos recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem dúvida, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai e batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos imediatamente, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzidos pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse seduzir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me dos seus olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A quem, sobretudo, o bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velas por mim,
E a todos conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que rameia no coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que possa nessa paz possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a aqui exposta seja purificada no nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Então, dando continuidade ao nosso estudo da semana passada, em que a gente viu esse alerta da espiritualidade superior a respeito das influências que a gente recebe, principalmente dos trabalhadores da casa espírita, em que ele nos alerta que muitas vezes são esses espíritos mesmos que inspiram a pouco e pouco os seus membros, visando a destruir o trabalho dignificante existente, que detestam, lentamente aceitos por invigilância ou inépcia dos seus membros, ante os contínuos desafios em favor da preservação dos valores elevados. E a gente vê essa palavra vigilância. E a definição dela é aqui: desvazelo, descuido, negligência. De quem está encarregado de vigiar. E eu achei interessante esses dois termos aqui. A gente fala às vezes em vigilância e as pessoas acham não percebeu, não percebe, eu acho que é a amplitude da coisa. Aquela frase de Jesus em que ele diz: vigiai e orai para não entrares em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é esse vigiar que a gente está vendo, e essa vigilância que acontece. Por que a pessoa não vigia? Por que a pessoa é descuidada? Será que isso é porque é negligente? Então, eu acho que aqui a gente tem que parar para analisar um pouco, para a gente ver se a gente está usando da vigilância ou não, ou se a gente está sendo invigilante. E o que é mais delicado, sabe, sobre essa palavra aqui, negligência, ela foi usada algumas vezes no livro dos Espíritos para a gente. E vocês vão ver que às vezes Kardec usou foi para nós mesmos. E muitas vezes Kardec pediu orientação e ele nos alertou quanto a gente ser descuidado e vigilante. Então, sobre esse termo descuidado e vigilante, eu trouxe as 3 formas de descuidos que podem acontecer conosco. Para a gente que vive mergulhado na medicina, a gente aprende e logo cedo o peso dessa palavra descuido, para que a gente não cometa eles, porque a lei é bastante rígida a respeito disso. E se, do ponto de vista humano, existe essa rigidez toda diante da lei, você calcula como deve ser do ponto de vista de Deus. Porque o homem já é um tanto quanto relapso, né? Mas diante da lei de Deus, a coisa é bem mais grave. Assim. E às vezes eu fico me perguntando algumas coisas que eu fico refletindo comigo mesmo. E esse Deus que é tão bom,
também é tão justo, que dá para cada filho dele a oportunidade, e isso faz parte do plano existencial de cada um de nós, de ter tempo determinado, diário e por semana, para que a gente estude o Evangelho, para que a gente estude as leis de Deus. Os 10 mandamentos, a primeira mensagem é essa: Deus só existe um, e para Ele eu tenho que dedicar tudo. Sabe? Os 10 mandamentos, a coisa era tão mais imperiosa, e naquele tempo, daquelas pessoas que eram tão rudes, estava lá que o dia de sábado tem que ser santificado. No entanto, a gente tem agora 8 horas para trabalhar dentro da nossa religiosidade, e você não trabalha. Você não usa esse tempo. Você substitui ele por outras coisas. Por quê? Porque você é descuidado. E esse descuido, entenda, é essa vigilância. E é isso que eles usam, para que você saia dos trabalhos que são dignificantes. Como é que eu vou dignificar um trabalho sendo vigilante? Não pode, é impossível isso. Então, a vigilância tem que ser algo constante na minha vida. E o que é mais grave, sabe? Bom, se você não faz isso para Deus, você acha que você vai fazer isso para a sua família? Você acha que vai fazer isso para os seus filhos? Você acha que vai fazer isso no seu trabalho? Não faz. Porque nem para Deus você faz, meu. A gente monta as reuniões de estudo, de trabalho dentro da casa espírita. A gente convida todo mundo para estudar Evangelho, estudar a doutrina, ver trabalho sobre obsessão, ver trabalho com os trabalhadores espíritas como esse aqui. O que as pessoas fazem? Não vem. Não vem. E o que é mais interessante, sabe? Isso é o que é mais grave ainda. É que os dirigentes das casas espíritas terminam sendo coniventes com isso. Não vem, está tudo bem. Aí quando não vem, não estuda, não faz, mas continua querendo trabalhar em reunião. Ele nunca querendo trabalhar. Aí a invigilância começa a ganhar espaço, sabe? Por isso que a gente viu o paradoxo da tolerância. Eu sei que aquilo ali, quando eu falei, incomodou muita gente. Por quê? Porque as pessoas não têm um entendimento profundo do que é você ser tolerante. E que você não deve ser tolerante com o intolerante. Porque você ser tolerante com o intolerante, ele vai te acabar. Ele vai te destruir. Entende? E Deus pediu para a gente ser bom e não ser bobo. Quando você está sendo tolerante com o intolerante, você está sendo bobo, pueril, medíocre, seja lá o que for, mas coisa boa é que você não está sendo. Então as coisas acontecem, entende? E a gente tem que compreender o que eles estão falando. Porque eles estão falando para a gente. Estão falando para a gente entender. Mas não é só entender. Não é só compreender a mensagem cognitiva da ideia que está sendo passada. É eu trazer esse entendimento para mim, para que eu compreenda e sinta ele em mim, para que eu sinta a emoção desse conteúdo cognitivo, para que sentindo isso, a minha consciência diga, puxa, é por aí mesmo, entendeu? Tu tem que fazer mesmo, entendeu? Você tem que concordar para fazer isso aí, entendeu? Porque se você não fizer, você vai ser tão ruim quanto, entendeu? E para ser melhor do que pior, basta ser ruim. Então, às vezes as pessoas acham que é gravidade que a gente está falando, que às vezes até radical, intolerante. Não é. Não é. Kardec também recebeu esses nomes todos. Entendeu? E ele não era nada disso. Então a gente vai ver um pouco o que é que significa essa palavra descuido. E é como eu falei ontem na reunião aqui. Essa palavra descuido faz parte hoje em dia de um dos grandes problemas da psiquiatria atual, que catalogou isso
como está na doutrina espírita, que descuido é um suicídio direto. Já passei para vocês as palestras do Calil do Ailib falando sobre isso, já foi exposto aqui na segunda-feira, na quarta, na quinta, não sabe tudo que é plano, para você entender que descuido é suicídio direto. Acho que todo mundo entendeu isso. No caso do descuido aqui, qual é o suicídio? É a doutrina que a gente está suicidando. Então, quando você vê pessoas que pegam o microfone e vai falar alguma coisa na casa espírita e agem por descuido, estão assassinando a doutrina. E não tem boca, é isso mesmo, tá entendendo? E você não tem que ser conivente com isso. Porque a regra é aquela de sempre. O espírito sofre por todo mal que faça, ou que dê causa que aconteça. Se você está dando causa para que aconteça o mal, e você está sendo conivente com o mal, você é tão ruim quanto. Entende? Então que a gente não assassine a doutrina, nem cometa suicídio junto com os outros que estão assassinando. Porque aí é que está a gravidade da coisa. Então eu trouxe para vocês aqui os tipos de descuido que a gente tem. Que são 3: negligência, imprudência e imperícia. Essas 3 coisas a gente trabalha o tempo inteiro dentro da medicina. E eu acho que trabalha em qualquer profissão que você esteja exercendo. Porque você vai ter que responder isso do ponto de vista legal desse descuido seu. A negligência é a falta de cuidado ou desleixo relacionado com a situação. O que está comprometido é a falta de atenção. A imprudência consiste em uma ação que não foi pensada, feita sem precaução. É a falta de reflexão. E a imperícia é a falta de habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade técnica ou científica. É a competência que está envolvida. Então, para você ser um bom profissional, seja lá qual for sua área, você tem que ter atenção, reflexão e competência. Para você ser um bom esposo ou uma boa esposa, você tem que ter essas 3 coisas: entende? Atenção, reflexão e competência. Para ser pai é a mesma coisa. Entende? Aonde você for, seja lá o que você for fazer, você precisa dessas 3 coisas. Ponto final. Ponto final. Nós estamos dando atenção à doutrina. O que é que eu falo para vocês do ponto de vista para ter união? Precisa todos estar olhando para a mesma direção. A atenção tem que ser a doutrina. Não é o que fulano quer, o ciclano acha, o que pode, o que deve, o que merece, não interessa. É a doutrina. Nós temos que estar trabalhando nessa direção. E como é que eu faço para trabalhar isso? Eu tenho que estudar a doutrina. Você está vendo que as pessoas estão estudando a doutrina dentro da sua casa espírita ou não? É melhor que esteja. Porque se você for conivente com a preguiça dos outros, a culpabilidade sua diante da lei de Deus vai ser grande. Eu não estou dizendo que a gente deve meter o pé na guarda dos outros, não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem que sugerir e persuadir as pessoas que elas precisam estudar. Eu estou dizendo que a gente tem que ser honesto para elas. Porque diante do meu igual, eu tenho que ter aquela palavra chamada respeito. Para tudo na vida você tem que ter respeito. Na relação com o igual, eu tenho que ter respeito, que significa lealdade, honestidade e justiça. Eu tenho que ser leal para ele. Tem que dizer que ele precisa estudar, senão ele não vai aprender, não vai resolver o problema da vida dele. Não vai. Não vai. Eu já falei para vocês a palavra do ministro Sancho diante do suicídio. Que a pessoa é resgatada, tratada, instruída, entende? Vai ser melhorado pelas casas espirituais, vai receber muita instrução e vai se preparar para uma nova encarnação. E vai mergulhar na carne. E se quando ele mergulhar na carne não for estudar coisas edificantes, para viver essas coisas edificantes na sociedade, provavelmente quando chegar o reflexo circunstancial da vida dele, ele irá cometer suicídio novamente. Isso serve para qualquer expiação. Serve para qualquer provação. Serve para qualquer missão.
Por isso que o estudo tem que ser prioritário. O começo da aprendizagem vem com o estudo. Então eu tenho que dar atenção no estudo. Não tem como não dar. Se você não dá atenção para o estudo, você é negligente. E se você for negligente, a coisa complica. Essa palavra Kardec usou bastante, sabe? Bastante. E a gente vai ver no livro dos Espíritos as orientações que ele deu. Então, eu tenho que ter minha atenção na doutrina, porque senão eu serei negligente. E o que é imprudência? Resulta de uma atitude pensada, refletida, meditada, em que eu vou me prevenir para tudo que é consequência que possa acontecer. Então eu vou entrar para fazer aquilo que está ao meu alcance, eu sabendo de todas as variantes possíveis e imaginárias que vai acontecer. Isso é muito bom. Para mim que fui cirurgião, foi uma beleza. Antes de participar prática de uma cirurgia, eu já tinha feito essa cirurgia mais de 100 vezes, pensando na minha cabeça assim, assado, o que vai acontecer, o que é que precisa do material, se acontecer essa dificuldade, olhar para o exame, a posição dos vasos, a circulação do tumor, seja lá o que for. Então, você dorme operando, para no outro dia você chegar e realizar a coisa. É isso que a gente chama disso aqui, ó. Ter prudência, ver e saber as consequências da coisa, porque quando a coisa acontece, você está preparado. É diferente de uma pessoa que vai operar sem fazer previsão, dizendo, mas isso é uma besteirinha, aí você faz. Aí chega lá, acontece uma surpresa de uma hora para outra, entende? É uma pista mal colocada, é um sangramento inesperado, entende? Uma hipótese que a pessoa faz, seja lá o que for, você está despreparado. E aí a coisa muda. Eu vou te dar um exemplo do que é negligência que eu me lembrei agora que está na discussão de André Luiz. André Luiz, no livro dos Mensageiros, quando está conversando com o Vicente, e o Vicente falando uma série de coisas para ele, ele disse, André, eu tive 2 colegas meus cirurgiãos que estão nas trevas, passando um mau pedaço. E não é que eles fizeram nada de errado. Eram exímios cirurgiões. Porém, muitas vezes, quando estavam operando, estavam pensando em outras coisas. Não estavam dando a devida atenção. E numa dessas, o paciente morreu. E quando morreu, viu que eles estavam conversando, porque a coisa é desse jeito. Tá? Ele está dormindo, mas o espírito está acordado do lado. Ele via que os médicos estavam falando sobre valores financeiros, de onde aplicar as coisas, sabe? E ele morreu. Conclusão. Morreu porque foi negligente. E estava lá no umbral, igual nas trevas, passando maus pedaços. E André dizendo, mas eles cometeram algum erro? Não. Erro nenhum. Estava na hora dele desencarnar mesmo. Mas ele teve a desatenção. Entende o que é negligência? Pois é. Então, a imprudência é a falta de você não analisar as consequências da coisa, sabe? E é descuido. E a imperícia é a falta de habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade técnico-científica. É a falta de competência. Você tem que ter competência no que você está fazendo. Então, você pegar a tribuna na casa espírita e falar alguma coisa, tem que ter competência. Não tem a boca de dizer, mas eu vou e eu falo. Ou então, como as pessoas falam. Tem uma frase de André Luiz que eu acho bonita, né? Quando for muito espírita. Né? Reunião mediúnica não se faz de improviso. Nada numa casa espírita é feita de improviso. Quando você está fazendo de improviso, você está sendo imprudente e está sendo perigo também. E aí complica ainda mais a coisa. Porque às vezes você emborca as 3 coisas de uma vez só. De tanto de descuido que você vive, sabe? Então faça as coisas que você tem competência. Por que Kardec fala para você participar de uma reunião mediúnica? O ideal é que você tenha lido toda a doutrina, o livro dos médiuns, entenda o que é uma mediunidade, como as coisas se processam, para que quando os fatos mediúnicos acontecerem, você está sabendo o que está acontecendo.
Mas tem muita gente que quer participar de reunião mediúnica por curiosidade, sem competência. E você não deve deixar. E nem é para deixar. É diferente de uma pessoa que você trabalha com ela, vive com ela, come com ela, discute com ela, faz evangelho com ela. Aí sim, você pode, porque aquela pessoa conhece, já tem competência para a coisa, vai saber se portar. E a gente tem que ter muita prudência. Porque isso tudo, quando me falta atenção, reflexão e competência, eu estou sendo descuidado. Então esse descuido que ele fala que eu tenho que ter muito cuidado de estar com esse espírito. Porque os espíritos inferiores, eles vão te estimular para que você entre no descuido. Entre no descuido. A espiritualidade superior, ela faz questão que você seja extremamente cuidadoso. E sempre. E eu te digo mais, não pensa você que ela vai dizer, olha fulano, você não acha que essa reunião você deveria fazer assim? Não, ela não vai fazer isso. Mas ela vai trazer exemplos com a vivência que você vai estar tendo na reunião, para que você tenha olhos para ver e diga, poxa, eu preciso melhorar isso. Isso aqui que aconteceu não foi legal. É assim que eles vão nos ensinar. Para que eu faça a minha parte. Ele vai estar fazendo a dele. A maioria das pessoas gosta de pegar tudo mastigado. Só para ter o trabalho de engolir. E não é desse jeito. O esforço e a vontade é algo que tem que ser muito bem trabalhado por cada um de nós. Pode a pessoa por si só vencer suas más tendências? Sim. O que lhes falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam na terra. Essas duas palavras, esforço e vontade. Esforço nem é cognição, nem é sentimento, é energia. Energia. Tirar de você a energia para que sua vontade seja atuada. Essa energia nasce da fé de cada um de nós. É o sentimento de fé que me traz energia para o meu esforço. Por isso que eu faço questão de definir fé. Esse sentimento de convicção íntima do bom proceder que eu sei que eu devo fazer. Então é daí que nasce a tua energia, nasce o teu esforço, para que a tua vontade vá lá e faça. É assim que eu tenho que entender a coisa. Porque se eu não fizer a minha parte, não se iluda. Eles não vão vir fazer a nossa parte que depende da gente. À medida que eu vou me esforçando para me aproximar do bem, o bem também vai se direcionando ao meu alcance, para que eu consiga exercitar aquilo. Nada vai substituir a vontade das pessoas. Eu sempre falei para vocês, falar de cognição é uma coisa que depende da cabeça de cada um. Falar de afetividade também. Mas a vontade é algo que é explícito no ser humano. Eu não sei qual a cognição que tem na cabeça de vocês, nem a afetividade. Mas eu sei a vontade que cada um tem, pelo comportamento que exerce. É por isso que Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus. A prece é sempre agradável a Deus. Porém, melhor do que as preces são as boas ações. É um bom comportamento. E quem tem um bom comportamento vai dar atenção, vai refletir na coisa e vai mostrar que tem competência. Quem dá atenção, ele vai estudar. Vai estudar para que, estudando, ele tenha cada vez mais capacidade de refletir nas coisas que estão acontecendo. E assim ele vai adquirindo competência para colocar em prática o estudo que ele está realizando. É isso que traz conhecimento. Crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. É assim que eu tenho que caminhar. Eu trouxe para vocês um quadrinho do Pereira a respeito dessas três coisas. Então, a negligência, definição,
deve estar ruim, que é pequenininho, mas não tem como botar em segurança. Falta de cuidado, desleixo proposital em determinada situação, imprudência, falta de reflexão ou precipitação em tomar atitudes diferentes daquelas aprendidas ou esperadas. É fundamental a pessoa saber refletir, não querer fazer tudo de uma hora para outra. Imperícia, falta de conhecimento ou habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade científica ou técnica. São essas três formas de destruir. Isso aqui a espiritualidade inferior vai estar trabalhando o tempo inteiro com cada um de nós. O tempo inteiro. Para que você seja desatento, para que você não reflita nas coisas que está fazendo, para que você não adquira capacidade de trabalho. Então, se eu sei que ele vai estimular isso em mim, por que é que eu não vou me dedicar para isso? E digo mais, cada desculpa que você arrumar é uma justificativa para o seu desculpa, porque não tem desculpa. Cada um tem que fazer o melhor que pode nas condições que tem, e quando não tem condição de fazer melhor ainda. Cada um tem que ser humilde. A pessoa, para vencer a imperícia, a imprudência e a negligência, ela tem que estar direcionada estudando a verdade. Ela não tem que ficar parada, ou deixar isso de lado, ou deixar para os outros fazerem, ou não tem outro. É ela que vai ter que fazer. Porque o chamamento é de cada um. Então que a gente vá lá e coloque isso em prática. O Confúcio ele tem uma frase que eu gosto muito dela. Existem 3 meios de se aprender na vida. Pela reflexão, que é o mais louvável. Pela imitação, que é o mais simples. E pela experiência, que é o mais doloroso. Qual dos 3 você vai querer aprender? Só tem um que você aprende com consistência mesmo, que é a reflexão. Fora isso, pela imitação você está praticando é o seu amor. Você está fingindo. E pela experiência você está sofrendo é um ato doloroso, pela inconsequência do que você fez e não deveria ter feito. Então aprenda a refletir. Usa teu pré-frontal. Vai aprender a tomar decisão e fazer planejamento na vida. Pratica uma autodisciplina, educando suas emoções, seus impulsos e seu comportamento social, porque é isso que está em jogo, é isso que eu tenho que estar dedicado para ele. Tá? Se eu não conseguir fazer isso, eu não vou ser bem sucedido em nada. É como eu já falei para vocês que eu assisti uma palestra em que o cara pegou o microfone e disse: olha, quem é bom em tudo. É bom pai, é bom filho, é bom amigo, é bom companheiro, é bom para os animais, é bom para a natureza, ele é bom em tudo. Então, quando a gente vai falar de mau cooperador, é porque o cara é mau em tudo. Isso foi na palestra da Unimed, lá em São Paulo, que eu assisti. Para a gente começar a falar das pessoas que não eram bons trabalhadores dentro da cooperativa. E é uma grande verdade, sabe? Então, que eu tenha muita prudência nisso. Muita prudência para que eu não caia em reflexão. Muita prudência para que eu saiba dar atenção. Muita prudência para que eu saiba da minha competência. E quando a gente fala essa palavra prudência, eu faço questão de dizer um exemplo de Kardec a respeito disso. Kardec, logo depois que desencarnou, acho que foi em 1997, em 1998, ele deu para os espíritas aqui no Brasil 4 comunicações. Era do tempo do nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes. E numa das comunicações em que ele fala sobre as obsessões, ele diz o seguinte: a caridade não exclui o bom senso, a prudência e muito menos a razão. E olha que fora da caridade não há salvação. Ela não exclui o bom senso, a prudência e nem a razão. Quer ser caridoso? Antes de ser caridoso, aprenda a desenvolver o bom senso. Aprenda a analisar as consequências das coisas. E aprenda a usar a razão, a reflexão.
O que é que o bom senso diz? Bom senso é eu assumir o que o discernimento diz que é o correto fazer. A capacidade de discernir é a capacidade que eu tenho de abstrair as coisas, separando o que é certo do que é errado, o que é bom do que é mal. Então eu vou ter visão daquilo que é positivo e daquilo que é negativo. O bom senso é quando você diz para você: eu vou fazer o que é positivo. Tem muita gente que enxerga o que é bom e o que é mal, mas não sabe dizer que vai fazer o que é certo. Então tenha um bom senso. É a tua razão, o senso do bem, do que é correto. Consequência faz parte da nossa consciência moral. Quero saber analisar o que eu vou fazer em relação a mim e aos outros, sabendo que eu vou ter que assumir as responsabilidades e as consequências dos meus atos. É isso que é prudência. E a razão todo mundo já sabe. E essa capacidade que eu tenho de ter pensamentos dedutivos, que nasce da abstração e da dedução, pensamento da abstração e da reflexão, que me faz conhecer leis universais. Então, antes de fazer a caridade, você tem que primar se está tendo bom senso, se está tendo prudência e se está usando a razão. Porque tem muita gente, em nome da caridade, comete graves crimes diante da lei de Deus. Ah, está sofrendo tanto, coitadinho. Dançou. Não existe coitadinho. Já está errado. Jesus falou para a gente que a cada um será dado segundo sua obra. Então, se está sofrendo, é segundo a obra dele. Não existe coitadinho. Então, quero saber trabalhar muito bem isso aqui. Porque se eu não realizar isso aqui, eu vou entrar no que a gente chama de descuido, de negligência de quem está encarregado de vigiar. Então, eu trouxe para vocês, e a gente começou a semana passada, essa questão do livro dos Espíritos. Será que não pode lutar contra os espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido, mas instruído no defeito. Assiste-o sempre com os seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que lhes inspiram, porém, é que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que emprestam força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhe opores resistência. Então, quantas vezes você já viu as pessoas dizendo que meu anjo da guarda está dormindo, meu anjo da guarda não está olhando para mim? Ele está olhando. Os pensamentos edificantes estão chegando, mas você não está dando a mínima atenção para ele. E existem dois mecanismos para você não dar atenção. Primeiro, quando você é preso do seu afeto, do seu desejo. É o que a maioria das pessoas sente. O Cândido, quando descreveu inteligência emocional, ele falou isso, sabe? 70% da humanidade está presa nas suas emoções. Não consegue pensar e refletir nada. O sistema afetivo dele é quem governa ele. Então é isso que acontece com todos nós. O anjo da guarda vem dar a ideia bate e volta, bate e volta. Em vez de bater e ficar, não. A ideia só vai bater e ficar quando você usar o seu sistema executivo, sabe? Quando você parar para analisar as opiniões que você tem a respeito do assunto que você vai estar analisando. Quando você começar a ser uma pessoa pensante, sabe? Você vai dizer, poxa, mas isso aqui que está acontecendo, o que eu posso, qual a melhor decisão que eu posso tomar a respeito disso? Quando você pergunta assim, qual a melhor decisão, você já saiu do desejo, do sistema afetivo, onde está o teu prazer, para você refletir alguma coisa. E aí,
nessa decisão nova que você está pensando em tomar, vai estar o pensamento do teu anjo da guarda. Não tenha dúvida, está lá. Sendo que nossa primeira atitude que a gente toma quando começa a ser um ser pensante é tentar justificar nossas emoções. É automático isso. Você tem que procurar nas opiniões que estão te chegando algo superior, algo elevado, algo que está numa casa moralizante melhor do que o padrão que você vive no seu dia a dia. Se você focar nisso, você vai encontrar a ideia do seu anjo da guarda. Agora, se você focar em você, no que você está pensando, vai ser para justificar seu desejo. Mas quando você foca no alto, na espiritualidade, no que é divino, no que é moral, no que é ético, você esqueceu você e está focando no parâmetro totalmente superior. Aí está o teu anjo da guarda. Aí estão os espíritos familiares. E aí você vai olhar e poder tomar a decisão correta. Porque tomar a decisão é isso, eu analisar várias opiniões, sabendo a consequência de cada uma delas. Sabendo ser prudente. Eu estou vigiando quando eu sou prudente. Eu estou usando a razão para fazer essa decisão. E eu vou ter ou não o bom senso para depois de discernir cada opinião, dizer é essa que é a certa. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que me dá prazer, mas isso aqui é certo. Aí você vai agir cumprindo deveres, fazendo o que é certo. Entendeu? Então, o nosso anjo da guarda vai estar sempre aqui nos ajudando. Não é que ele não possa lutar contra os espíritos mesmo, ele não quer. Por que ele não quer? Porque ele quer que o pupilo dele aprenda com decisão própria. Porque se for ele que for lutar contra os espíritos inferiores, do jeito que está falando aqui, parece, o benefício é dele, não é meu. É ele que vai estar colocando experiência. Eu não vou ganhar experiência nenhuma se outros quiserem fazer o meu trabalho. Aquele que está fazendo o meu trabalho é que vai ter experiência, vai ter competência. E vai ser uma pessoa perita no assunto. Porque ele está realizando cada vez mais experiência e está adquirindo perícia com isso. Então, ele não quer, porque das provas sai o seu protegido, mais instruído do que feito. E vai sair mais instruído como? Através daqueles 3 mecanismos que eu falei do Confúcio: pela reflexão, pela imitação ou pela experiência. Você escolhe. Se você quiser escolher por isso, problema seu. Mas depois que estiver sofrendo com a experiência, não venha colocar a culpa nos outros. Nem no teu anjo da guarda, nem em Deus, nem em ninguém. Foi uma escolha sua. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que ele inspira. É isso que o anjo da guarda vai fazer para mim. E te digo mais, hein? É só isso. Fora isso, será uma inserção muito grande. E é preciso muito merecimento para você ter uma inserção muito grande. Porque a coisa só vem com merecimento mesmo. E às vezes vem, não por problema seu de ter merecimento, mas muitas vezes por preces intercessórias. De espíritos superiores que assumem a responsabilidade de cuidar de nós, pedindo a Deus um abrandamento da sua justiça, para que ele tenha condição de te levar para o caminho do bem. Te dou um exemplo disso no livro de Cristo. Pois é. Quinto Varro fez justamente isso. Fez a prece intercessória, pediu 100 anos para trabalhar, para ajudar a trazer o Espírito Filho amado no caminho do bem. E sofreu que nem couro de desafio. Vai ver o que é sofrimento. Lê aquele livro para ver o que é uma prece intercessória. Às vezes a pessoa acha que prece intercessória é fazer a prece, outro bem, resolve o problema, outro mundo do mesmo jeito. Não, não é. Na prece intercessória, aquele que orou em benefício daquele necessitado assume: eu cuido dele. Me ajuda, eu vou estar no meio. É assim que acontece.
Mas o que a gente recebe o tempo todo é isso aqui, é inspiração. Que porém quase nunca lhes são atendidos. Por quê? Porque você não é um ser pensante. Você não pensa no que é moralmente ético nem correto. Você está aqui mais para realizar seu desejo e a sua panelinha de colega que você tem. Aí sim, aí você vai fazer. Vai entrar naquela frase de Jesus: certo, como certo, daí não todos na Bíblia. Só para terminar, a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que lhe presta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhe poder opor resistência. Na semana que vem a gente vai ver, além disso, dessas três coisas que eu falei para vocês: negligência, imprudência e imperícia, que está com o descuido, a fraqueza e o orgulho. São dois assuntos muito bons para a gente estudar. Muita paz em Deus. Façamos nossa prece. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamos na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho da lagoa do vício. Hoje, temos-la de volta, por filha incompreensível, necessitada de nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito do irmão, que nos cedia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos com este mesmo alguém na pessoa de um filho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe a custo de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amiga de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos ao nosso lado na presença da esposa conturbada e doente, a exigir a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito apunhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lábio, carregando favas de angústia a fim de aprender a plantar o carinho e a fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te compartilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem. Desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da nossa libertação. E seja quais sejam os seus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões e espíritos familiares, agradecemos por mais essa noite de estudos. Muitas oportunidades de reflexão e inspirações nos são dadas diariamente. E nesse momento pedimos, Pai, o bom senso e a prudência de saber aproveitar essas oportunidades, de refletir sobre esses conhecimentos e de usá-los para alimentar nossa coragem no caminho do bem e fazendo o nosso caminho diante da vida, restabelecendo a nossa paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.